Olá, vamos então à quinta aula do nosso curso. Espero que você esteja fazendo os exercícios e que não fique pelo meio do caminho, hein? Vamos sair dessa correria, vamos resolver essa agitação aí e vamos encontrar uma vida muito mais produtiva. Não deixe de fazer os exercícios, hein? Não esquece dessa parte que ela é fundamental. Então vamos lá. Uma coisa fundamental para a gente ter uma boa gestão do tempo, ter uma boa realização, é o que se fala aqui nesse livrinho, A Virtude da Ordem, um livrinho que também me ajudou muito a clarear. E também o Christian Barbosa fala lá nos livros dele de gestão do tempo, que é sobre a divisão de papéis, as coisas que eu exerço na minha vida e que fazem sentido. Então o Christian Barbosa até fala da teoria dos corpos, que também é basicamente bem parecido com o que eu vou falar aqui. A gente vai encontrar uma realização na nossa vida se a gente encontrar um equilíbrio nos papéis que são importantes e tem alguns papéis que são comuns, é para todo mundo. Se você não tiver tempo dedicado para essas coisas, certamente isso vai virar uma frustração. Lembra lá que eu falei lá no começo sobre a matriz da vida, sobre a forma como a gente está utilizando o nosso tempo? Então vem muito disso aqui. Se eu não estou utilizando meu tempo da forma adequada, dedicando o tempo necessário para algumas coisas, eu vou me sentir frustrado, as coisas vão desmoronar, eu vou piorar a minha saúde mental e eu vou ver que meu dia não está valendo a pena. E pode acreditar que é realmente assim. Você precisa ter atenção nesses 5 critérios aqui para dedicar seu tempo. Não vou falar exatamente em hierarquia de prioridade, tá? Apesar que existe uma hierarquia de prioridade aqui para mim, mas o primeiro item aqui é família. Tem que ter tempo para a família. Nós não viemos do nada, você não nasceu do nada e também você não vai deixar nada, né? Por isso que eu falei da minha motivação ali com os meus filhos e eu me esforço, eu tendo a me exagerar ali no trabalho e se eu não me policiar, eu vou ficar até mais tarde trabalhando, porque eu tenho muita vontade aí de levar meus negócios. Hoje eu toco 2 empresas, então eu tenho muita vontade de levar as coisas adiante, mas eu tenho que segurar para que não invada meu tempo da família, que isso é importante. Muitas vezes eu exagerei ali no trabalho, e isso aconteceu, eu admito, e a família deu uma desmoronada, ficou para trás e a gente sente que vão acontecer vários problemas com isso. Então a gente precisa ter essa dedicação à família, porque a gente não vai viver só de trabalho, só ganhar dinheiro não vai realizar. Quando eu tiver lá no meu necrológio, eu não vou colocar lá que eu fui super realizado porque eu tive bilhões e bilhões de reais na conta. Não vai ser isso. Mas o legado que eu vou deixar dos meus filhos, das minhas empresas, das pessoas com quem eu tive contato, isso é uma coisa muito importante. Então, primeiro item aqui, família. Segundo item, trabalho e estudo. A gente tem que ter um tempo. Provavelmente isso vai ocupar a maior parte do nosso dia. E aqui a gente está falando de qualidade e não necessariamente de quantidade, tá? Então vai ocupar e precisa ser bem feito. A gente precisa buscar a excelência profissional, a gente precisa querer fazer cada vez mais. E você vai ver aqui, cada vez mais eu vou falar, gestão do tempo é intensidade, é você estar realmente presente naquilo que você está fazendo. Então quando eu estiver trabalhando, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ter tempo de estudo para eu aprender coisas novas e ser o melhor profissional. Preciso aprender como vou atender melhor meus clientes, como eu vou ajudar a alcançar a meta da minha equipe. E isso é usar bem o meu tempo de trabalho. Terceiro ponto, atividade física. Se eu não tiver um tempo para o físico, todo o resto vai desmoronar também. Não é um bom negócio abrir mão do tempo da atividade física. Eu já fiz isso e o custo vem. Depois, quando a gente for falar de gestão de energia, eu vou ensinar mais sobre isso. Então, precisa ter tempo para cuidar da atividade física.
Tanto que os antigos gregos lá, eles tinham uma busca pela excelência física, porque eles sabiam que a excelência física também está relacionada à excelência da mente. Então a gente precisa buscar essa excelência física. Quarto ponto, social. A gente tem um tempo aí para as relações, para os amigos, para a família um pouco mais distante. A gente precisa ter tempo para isso. E quinto ponto, espiritualidade e religião. Ter tempo para algo transcendente, porque a gente sabe que essa vida vai acabar e que tem que ter um sentido a mais, que tem que ter algo além para a gente buscar. Então, equilíbrio não é necessariamente dividir em 5 aqui essas atividades e ter 1/5 do nosso tempo para cada coisa, mas que cada uma delas sejam compreendidas dentro da sua rotina e que você as faça muito bem feitas. Então, daquelas atividades que eu listei que tem no seu dia, eu te pergunto, tem atividades para tudo isso aqui? Você se dedica algum tempo para todas essas coisas? Você precisa ter um tempo para cada uma dessas coisas. Então, tenta revisar como está sendo a sua dedicação de tempo, e esse é um exercício que a gente sempre passou nos nossos cursos de gestão do tempo. E o que eu preciso fazer para melhorar aqui? Talvez família não tá bom não, então eu preciso ter mais um tempo com a minha esposa, eu vou tirar um dia por semana para sair com ela, deixar as crianças na casa dos avós e vou ter um tempo pra gente conversar, pra gente assistir um seriado junto. Ou, nossa, eu tô sem tempo dos meus filhos, então no sábado, em vez de pegar mais trabalho, atender mais cliente, eu vou dar um jeito de levar eles pro parque, eu vou passear. Ou talvez eu não tenha ido na igreja, faz tempo que eu não pratico a minha religião, então eu vou dar um jeito aí de voltar a ir à missa aos domingos, eu vou rezar mais, vou fazer intervalo durante o dia para poder rezar, ou eu vou voltar para a academia aqui também, eu vou fazer uma atividade física em grupo com os meus amigos, vou jogar tênis, vou jogar vôlei, vou jogar futebol, qualquer coisa que seja, eu já pratico o item 3, item 4. Então, muito da sua frustração com o uso do seu tempo vem por não estar planejando isso aqui. Isso eu aprendi lá no curso do Christian também, lá em 2016, 2017, e me ajudou muito a usar melhor meu tempo e a não fazer negociações aqui que, se eu abrir mão de um desses, certamente o prejuízo será grande. Outro princípio importante para o uso do tempo vem lá do princípio de Pareto, do Vilfredo Pareto, que é um economista italiano, que elaborou esse princípio que 20% das causas correspondem a 80% dos efeitos. Ou seja, 20% do que a gente faz resulta em 80% dos efeitos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muito desperdício de tempo lá no seu dia. Se você lembrar do exercício lá da aula anterior, que é o que eu vou manter fazendo, o que eu vou delegar, o que eu vou eliminar. Você deveria manter fazendo aquilo que é o que mais traz resultado. Então, se você fez aquele exercício, você pode até dar uma revisada agora para analisar o que realmente traz mais resultado na sua vida, e são até as perguntas lá do Tim Ferriss que eu trouxe naquele outro slide, né, que eu mostrei para você, o que você poderia fazer para usar melhor seu tempo. Então tem muito desperdício, tem muita ineficácia, como eu bem falei na outra aula. Se você aprender a dizer não, a usar melhor seu tempo, você vai chegar ao final do dia muito mais realizado. Então, você precisa dizer não, e é o que o Christian fala sobre a lista da clareza. Eu vou ter uma pré-decisão das coisas que eu vou dizer não. Então, se me chamar, lembra que eu dei o exemplo lá da aula de marketing no curso de pós-graduação? Eu vou dizer não, porque isso não tem nada a ver comigo nesse momento de vida. Eu não quero virar professor universitário, né? Por mais que eu poderia dar aulas em faculdade pela minha titulação, isso não faz sentido dentro do plano de vida meu.
pode ser uma coisa importante para outras pessoas, mas para mim isso não faz sentido. Então eu vou dizer não, porque isso não faz parte ali dos meus planos. Porque um erro que a gente tem com o uso do tempo também é fazer um cálculo muito otimista do que a gente dá conta. Porque se a gente diz sim para tudo, a gente vai dizer não para alguma outra coisa. E normalmente quando a gente diz sim para tudo, esse sim é para o trabalho e para estudo. E até para algumas atividades sociais. E a gente diz não para as outras coisas, para a família, para a atividade física, para a religião. E isso vai trazendo a frustração. Então a gente precisa aprender a dizer não para essas outras coisas, porque a gente vai estar dizendo sim para as outras, que são as nossas prioridades. Não que as outras coisas também não tenham sua importância. Tem sim, mas numa hierarquia de prioridade, algumas coisas vêm primeiro. Se a gente inverte essa hierarquia, como falei, tudo vai se desorganizando. Então, se você não consegue recusar propostas, não consegue falar não, talvez falte para você clareza naquela meta, naquele plano de vida que eu falei antes. Quando você tem clareza, por mais que te convidem, que te pressionem, você vai falar, não, obrigado, isso não faz parte agora do meu planejamento. Claro que você vai falar de uma forma educada e vai conseguir realmente dizer não, porque você vai fazer as coisas que estão ligadas às suas estratégias e às suas prioridades. E não dá para ser tão facilmente acessível, porque às vezes vai ser mais fácil você dizer não se as pessoas nem conseguirem te abordar. Então, quais demandas que você recebe que não estão realmente relacionadas aos seus interesses? Então, pensa nisso. Então, talvez eu não sou obrigado a responder algum comentário em rede social, algum tipo de mensagem, porque não responder pode ser aceitável. Com a tecnologia, a gente tem um volume, um fluxo muito grande de informações e às vezes a gente não dá conta. Às vezes a gente vai ter alguma dificuldade de falar não. E tá tudo certo, tá tudo bem falar não, porque não dá para a gente responder a todo mundo o tempo todo. Esse não ser tão facilmente acessível, só uma exceção, quem é de uma área comercial, que atua ali atendimento ao cliente, tem que ter alguns protocolos ali, né, de resposta rápida, né, infelizmente é assim, mas mesmo isso pode ser melhorado para a gente fazer uma melhor gestão do tempo, e isso eu vou explorar em outros vídeos, em outros cursos. Não cabe muito aqui porque eu não vou falar muito numa parte tão corporativa, por mais que a gente já tenha material sobre isso também. Eu vou ensinar mais em questão pessoal do que em questão empresarial. Então faça uma análise antes de você adotar as ferramentas que você usa no seu dia a dia. Então pense que são ferramentas e que elas podem te distrair. Elas estão te ajudando na sua meta ou não? Essas redes sociais? Você precisa pensar, porque elas podem estar comendo boa parte do seu tempo, elas podem ser grandes ladras do seu tempo. Recentemente eu publiquei um vídeo dos dados de 2023 que mostra que o brasileiro fica mais de 9 horas por dia na internet, sendo que mais de 5 são pelo celular e 3 horas e 37 só em redes sociais. E aí dentro desse horário de redes sociais pode ter o horário, é claro, que você está usando a fins de trabalho, mas pode ser que ali não seja a forma mais eficiente de você completar a sua tarefa, de você alcançar seu objetivo. Isso vai ficar mais claro para você nas próximas aulas, talvez agora ficou um pouco confuso e é para ser assim mesmo, porque eu vou precisar de mais tempo para explicar isso. Só quero que você reflita agora, né, a gente falando sobre o uso do tempo, se essas não são causas de você perder muito tempo e que você pode reduzir drasticamente o número de horas que você passa no celular por dia, sem prejuízo a nada e, pelo contrário, com muitos benefícios na sua vida. Bom, então na próxima aula a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o que você pode fazer para ter mais energia e para ser mais produtivo. Eu te vejo lá.